Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículos de 1 a 12. 3 dias depois de sua chegada à província, Festo subiu de Cesareia a Jerusalém. Logo os chefes dos sacerdotes e os mais notáveis dentre os judeus se constituíram diante dele acusadores de Paulo. E ao mesmo tempo solicitaram-lhe, pedindo como especial favor, mas em detrimento de Paulo, que o transferisse para Jerusalém. É que preparavam uma emboscada para o matarem durante o trajeto. Mas Festo respondeu que Paulo encontrava-se preso em Cesareia e que ele mesmo partiria muito em breve para lá. E comentou: aqueles que dentre vós que detêm o poder, desçam comigo. E se há algo de irregular nesse homem, apresentem acusação contra ele. Tendo, pois, passado dentre eles não mais de 8 ou 10 dias, desceu a Cesareia. No dia seguinte, sentando-se no tribunal, mandou trazer Paulo. Quando este compareceu, os judeus que haviam descido de Jerusalém o rodearam, aduzindo muitas e graves acusações, as quais, porém, não podiam provar. Paulo, defendendo-se, dizia: não cometi falta alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo agradar os judeus, dirigiu-se a Paulo: queres subir a Jerusalém para lá, em minha presença, seres julgado a respeito dessas coisas? Paulo, porém, replicou: estou perante o tribunal de César. E é aqui que devo ser julgado. Nenhum crime pratiquei contra os judeus, como tu perfeitamente reconheces. Mas, se de fato cometi injustiça ou pratiquei algo que mereça a morte, não recuso morrer. Se, ao contrário, não há nada daquilo de que me acusam, ninguém pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, depois de ter conferenciado com o seu conselho, respondeu: para César apelaste, perante César irás. Palavra do Senhor, graças a Deus. Estamos então no capítulo 25 do livro dos Atos dos Apóstolos. E aqui começa dizendo: 3 dias depois de sua chegada à província, Festo subiu de Cesareia a Jerusalém. Só que o tempo que nós precisamos contar também é o tempo em que Paulo permaneceu preso e ao mesmo tempo livre. Preso porque ele estava encarcerado. Livre porque, mesmo encarcerado, ele podia receber visitas. De vez em quando ele saía para ter com Félix, porque Félix queria dinheiro de Paulo. Então, eu quero te ouvir ali, mas de alguma forma queria receber algum tipo de suborno, algum benefício da parte de Paulo. Ele que conhecia muito bem o caminho, ou seja, conhecia os cristãos. Então, ele sabia que tinha essa ajuda. Paulo mesmo tinha falado que ele foi a Jerusalém para levar uma ajuda à igreja de lá, então ele subiu com dinheiro.
Festo estava interessado nisso. Festo não, Félix estava interessado nisso. Mas passados esses 2 anos, em que Paulo ficou mais tranquilo, vamos dizer assim, porque ele não tinha um perigo dos judeus. Os judeus eles tinham sido derrotados na tentativa de destruir Paulo. Prepararam uma emboscada que não funcionou. Paulo foi para Cesareia, em proteção. E lá ficou protegido. Mesmo eles tendo feito todas as acusações que inventaram. E Paulo se defendeu muito bem sozinho, porque não tinha ninguém para defendê-lo. Ele não tinha esse direito em si. Mas como cidadão romano, ele estava melhor do que aqueles judeus que o acusavam. Primeiro, porque eles não tinham provas. Segundo, porque ele tinha a lei dos romanos a seu favor, e a lei dos romanos está acima da lei dos judeus, que os romanos dominam. Mas aí chegou Festo. E Festo, depois de 3 dias, foi a Jerusalém. Chegando lá, já juntaram todos os judeus mais importantes para acolher Festo, mas com o intuito de acusar Paulo. Por isso que o rancoroso, ele nunca esquece. Veja, eles não perderam tempo. Eles podiam ter tratado de muitas coisas para o benefício do povo. E esse benefício em termos de estrutura, em termos de melhoria, porque o imposto está caro, né? Direitos de ir e vir para o culto, etc. Mas não, a preocupação deles era destruir Paulo. Esse era o grande objetivo. Então, mal o novo governador chegou, eles já se juntaram para tramar contra Paulo. E eles queriam que Paulo fosse levado de volta para Jerusalém. Mas não para julgá-lo lá, mas para emboscá-lo no caminho, matá-lo já ali. Festo, né, pouco se lixando para as situações dos judeus, naquele momento, falou, olha, ele está lá e eu vou descer para lá já já. Então por que eu vou trazer ele para cá e ficar mais tempo aqui? Não, se quiser, desça comigo. Junta aí as pessoas que têm autoridade e venham. E eles fizeram isso. Eles se juntaram para serem acusadores de Paulo e foram ao encalço dele lá. Então, assim que Festo chegou, no dia seguinte ele já reuniu o tribunal e os judeus, eles rodearam Paulo. Olha só que forte, né? Versículo 7. Quando este apareceu, quem é? Paulo, os judeus que haviam descido de Jerusalém o rodearam, aduzindo muitas e graves acusações, as quais, porém, não podiam provar. Então, você disse que não era para pagar o imposto a César, você profanou o templo, você ensina mentiras, você falou contra a lei de Moisés, todas aquelas coisas que outrora funcionaram contra Jesus, funcionaram contra Estevão, até porque não funcionaram tão bem assim, né? Porque Estevão rebateu todas elas, mas Estevão sozinho não tinha como se defender, os judeus estavam sozinhos, sem nenhum romano por perto, e Estevão foi apedrejado até a morte. Mas agora, eles não podiam fazer isso. Eles estavam diante do governador romano, porque eles tinham a força do seu rancor, do seu ódio, da sua ira contra Paulo. Mas nada disso adiantou, que Paulo estava bem lúcido e se defendeu dessas acusações. E veja o que Paulo diz, né? Que ele não fez nenhuma dessas coisas. Mas aí entra a corrupção de Festo. Festo queria agradar os judeus. Por quê? Porque ele, tendo os judeus ao lado dele, era menos problema. E desde sempre, a província ali de Jerusalém, Cesareia, era um problema para Roma, porque tinha revolta, tinha discussão, porque os judeus faziam esses tumultos. Se você se lembrar bem, olhando para onde Paulo passou e pregou, como os judeus faziam, qual era a tática dos judeus para que Paulo fosse preso, fosse expulso, fosse, chegar a apedrejar Paulo, era o quê? Tumulto.
O tumulto sempre funcionou. Agitar as pessoas, falar com gente que era influente, comerciantes, líderes, anciãos, convencendo essas pessoas da alta classe e fazendo um tumulto, eles conseguiam tudo. E Paulo teve que fugir de várias cidades, Paulo e seus companheiros, por causa disso. Então isso não era algo que ninguém sabia como funcionava. As pessoas sabiam que era assim que funcionava. E eles tinham sempre sucesso, na maioria das vezes. E foi de novo aquilo que tentaram fazer. Festo, sabendo disso, e não querendo mais um tumulto, que já estava acontecendo ali diante dele, ele falou, ó, Paulo, e aí? Você quer subir para Jerusalém e lá na minha presença ser julgado dessas coisas? Paulo, que não é bobo nem nada, e que já era muito experiente, ele enfrenta Festo, porque sabe que Festo está inclinado a fazer um agrado aos judeus. Olha só a resposta de Paulo. Paulo, porém, replicou, versículo 10. Estou perante o tribunal de César, ou seja, você representa César aqui. É aqui que eu devo ser julgado. Nenhum crime pratiquei contra os judeus, como tu perfeitamente conheces. Você está vendo que eu sou inocente. E se de fato eu cometi injustiça, eu não recuso morrer. Se eu fiz alguma coisa errada e mereço a morte, tudo bem. Mas se ao contrário não há nada daquilo que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Ou seja, se você quer me entregar nas mãos dos judeus, você sabe que eu sou inocente, você está inclinado a agradá-los. Eu estou entendendo isso. Então, publicamente, ele faz o quê? Apelo para César. Ou seja, eu vou para um tribunal superior ao seu. Entendeu? Já que você quer me entregar para eles, eu quero ir diante de um tribunal que é acima do seu. Não tem isso, às vezes? Uma apelação? Você é condenado em primeira instância, aí você vai para a segunda instância, acho que terceira instância, não sei se aqui tem 3 instâncias, e aí vai para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, você vai sendo julgado em várias e várias instâncias para poder chegar à última instância. Paulo apela para César. E nisso nós vemos aqui que a lucidez e a certeza de que está vivendo dentro da vontade de Deus faz com que Paulo, tenha mais tempo para evangelizar, porque se ele subisse para Jerusalém, seria morto. E ao mesmo tempo, cumpra a profecia de ir a Roma, como ele mesmo tinha ouvido de Jesus. É preciso que você também dê testemunho em Roma. Vamos anotar no nosso diário? Nesse trecho nós não temos nem promessa, nem ordem, nem princípio eterno. Mas qual a mensagem de Deus para você diante dessa palavra? Talvez você seja essa pessoa que está guardando rancor e não esquece. Porque não esquece, não tem paz. Vai e fica ao encalço das pessoas. Jesus nos ensinou que devemos perdoar. E não é pouco não, é sempre. É fácil? Não é. Às vezes você pode até ter razão, porque a pessoa te ofendeu muito, sim. Mas nós tínhamos razão quando Jesus liberou seu perdão para conosco? É olhando para Jesus que nós encontramos a força para perdoar. E aí sermos libertos, curados de todo rancor, de toda a mágoa, de todo ressentimento. Se é do contrário, você é que recebe essa perseguição, sua consciência está tranquila, seu coração está em Deus, então se mantenha, porque Ele lhe livrará, Ele salvará. Você só vai ser atingido com a permissão de nosso Senhor. Anota também com a mensagem, é isso mesmo, mensagem de Deus e como pôr em prática. Se você é novo aqui no canal, convido a se inscrever, acionar o sininho da notificação, deixar um like, que seu like evangeliza, e juntos vamos fazer a Bíblia toda com a graça de Deus, com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Aqui na descrição do vídeo você encontra tudo o que você precisa para fazer esse trabalho com a gente, com a Palavra de Deus. Que Deus abençoe você.
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.